Graça e a paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Sou muito grato a Deus, meus irmãos, por tudo que o Senhor tem feito, principalmente por tão grande salvação através do seu Evangelho, através do sacrifício de Cristo Jesus, e em especial nessa noite, por completar mais uma primavera na sua presença e estar exatamente aqui com todos vocês, aqueles que eu creio que estarão comigo por toda a eternidade, glorificando o Senhor. Então, o maior presente é a salvação em Cristo Jesus, nós sabemos, mas também estar reunido com o povo de Deus é maravilhoso, né? Já agradeci a alguns irmãos que lá no grupo desejaram os parabéns. Interessante, meus irmãos, que o Senhor me alcançou através do seu Evangelho, exatamente no mês que eu completo o ano, completo o aniversário. Então eu posso dizer que hoje eu completo 13 anos de idade. Sou um garoto na fé, né? Um menino, começando agora. Mas, irmãos, é um privilégio. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o que eu estou fazendo, que é agradecendo, né? Ser grato. Nós iremos falar hoje sobre gratidão e, paralelo a isso, ingratidão. E vamos ler dois textos que se encontram, o primeiro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, vamos ler o verso 2. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, que diz o seguinte, Paulo dizendo a Timóteo: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, Paulo também escrevendo aos irmãos de Tessalônica, no verso 18, ele diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças, ou seja, sejam gratos. O título da nossa mensagem, meus irmãos, é Gratidão ou Ingratidão, um estilo de vida. O primeiro versículo que lemos em 2 Timóteo, que encontra-se nessa segunda carta que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, né? Ele está instruindo ele vai estar alertando a Timóteo algo escatológico, coisas que ele está dizendo, olha, Timóteo, é como que ele dissesse, isso vai acontecer no futuro. Não que nessa época os homens já não fossem assim, mas é como que ele dissesse, olha, essas coisas, elas vão estar muito mais evidentes, elas vão estar muito mais em evidência do que hoje. E isso acontecerá certamente. Já o segundo versículo que Paulo está escrevendo, como eu falei, aos irmãos lá em Tessalônica, ele está orientando esses irmãos de algo presente, mas também que é algo contínuo. É que eles deveriam, tanto no presente, como fazer isso sempre, era ser gratos. Quando ele diz, deem graça em todas as coisas, em qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a vida de vocês. E meus irmãos, eu quero destacar nesses dois versículos, como eu já falei, a palavra é gratidão e ingratidão. Porque a primeira palavra que encontramos é os ingratos, que homens serão ingratos. E a segunda palavra é gratidão, que Paulo vai falar aos Tessalonicenses, deem graças. E esse, meus irmãos, é um ensino, um alerta para a igreja do Senhor, e que nós precisamos estar atentos
para que possamos lutar contra esse mal que tem cada vez mais se multiplicado, e isso em todas as partes, e a igreja do Senhor, ela não tem escapado dessas investidas desse mal, que é a ingratidão. E olhando por essa ótica, se a igreja do Senhor Jesus, ela não for uma lamparina de gratidão, como exemplo deixado por Ele, nesse mundo de trevas, meus irmãos, certamente o mundo caído, ingrato, vai pisar muito mais fundo no acelerador para essas coisas que Paulo diz, olha, eles serão dessa forma. Vai ser muito mais evidente isso. Então, se a igreja do Senhor não for o farol, não for a lâmpada de gratidão, olhando para o que Cristo Jesus fez na cruz, meus irmãos, se nós não formos essa luz para o mundo de gratidão, certamente a ingratidão será muito mais vista nesse mundo de trevas. E qual o papel, meus irmãos, da igreja do Senhor? É sermos agradecidos em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Sermos agradecidos em todas as circunstâncias. E como nós podemos fazer isso? Quanto mais tivermos um coração grato por tudo, mais capacitado nós seremos a vencer essa praga da ingratidão. E é interessante, meus irmãos, como eu falei, como traz no título, a ingratidão e a gratidão, ela é um estilo de vida. Estudiosos, eles dizem que quando nós somos ingratos por em determinado momento, em determinada coisa, e nós não somos corrigidos a isso e trazendo para nós cristãos, se o Senhor ele não nos levar ao arrependimento, a nos arrepender de um momento de ingratidão, e isso vai acontecendo várias vezes na nossa vida, 1, 2, 3, 4 vezes, várias vezes, certamente isso se transformará no nosso estilo de vida. Como ser grato também é da mesma forma. Passaremos a ser ingratos em tudo. Não sei se você já encontrou alguém que parece que nada acontece de bom na sua vida. Lá no meu trabalho tinha um rapaz que trabalhava numa loja, mas irmãos, eu observava, ele nunca chegava para falar algo que não tivesse reclamando de alguma coisa, que nada está bom, se está chovendo, a chuva incomoda, se está fazendo sol, o sol é demais, era uma coisa. E é muito ruim estar perto de pessoas que só têm ingratidão na sua vida, e realmente é um estilo de vida. E o que podemos observar, irmãos, das pessoas gratas ou ingratas, é que o ingrato, olhando logo para o ingrato, em primeiro lugar, ele é amante de si mesmo. O ingrato, ele é amante de si mesmo, ele auto se exalta. E isso torna ele presunçoso. E essa autoconfiança exagerada que ele tem de si mesmo leva ele, em primeiro lugar, a ser um verdadeiro egoísta. Porque ele só vai olhar o lado dele. E o pior, o lado ruim de todas as coisas. Pode ter certeza, meus irmãos, que ele não vai acreditar que vive uma vida dessa forma. Por essa autossuficiência que ele tem, certamente ele vai achar que está tudo certo, quando ele está vivendo realmente uma vida que só vê o lado ruim das coisas. Eu posso dizer, meus irmãos, que a gratidão, como também a ingratidão, elas são duas linhas paralelas que elas caminham por toda a história. Não é algo da pós-modernidade para cá. É algo desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, em Gênesis. E onde podemos ver essa linha caminhando por toda a história? Podemos ver nas famílias, né? E exemplos bíblicos que nós temos, como eu acabei de falar, lá no início de toda a criação. Se você lembra da história de Caim e Abel,
né? Em que Abel, ele foi grato a Deus e a sua oferta, ela foi aceita por Deus. Já Caim, ele foi ingrato ao Senhor e o Senhor rejeitou a sua oferta. O desfecho dessa ingratidão, nós sabemos que foi ele se tornar o primeiro assassino nas Escrituras Sagradas, na história, quando ele mata o seu irmão por inveja. Quem também não lembra de Miriam e Arão, que apesar de serem bons ajudantes do seu irmão Moisés, em determinado momento, mais precisamente em Números 12, nós podemos ver que Arão e Miriam, eles se revoltaram contra Moisés. Miriam disse: ele está pensando que Deus só fala com ele? Eles estavam sendo ingratos por tudo aquilo que o Senhor tinha feito através da vida do seu irmão. E isso, meus irmãos, o resultado disso foi a ira do Senhor que veio sobre ele, e naquele mesmo instante, Miriam ficou toda leprosa. Quem não lembra também de Absalão, filho de Davi, que por ingratidão usurpou o trono do seu pai e a coroa. Como também o seu irmão Roboão, que assumiu o trono depois de Salomão, e também ele foi ingrato por não seguir a vontade de Deus, como assim fez o seu pai Davi. E a sua ingratidão foi tão grande que ele rachou as 12 tribos, as tribos de Israel. E, irmãos, há um dito popular, e eu escutei muito isso da minha mãe, que é: o exemplo de casa vai à praça. Ou seja, aquilo que você faz em casa como um estilo de vida, certamente você vai levar lá para fora. Então, meus irmãos, se a ingratidão ocupa lugar nas famílias, certamente os ingratos, como um estilo de vida, semearão isso em outros lugares. Vimos aqui alguns exemplos bíblicos de ingratos nas famílias e o resultado que essa ingratidão gerou, como ações que os ingratos causaram, Caim, Miriam, Absalão, entre outros, se nós formos tratar aqui nas Escrituras. E o resultado dessa ingratidão não foi algo bom. E eu queria, irmãos, trazer a vocês, pudéssemos observar aqui essa noite, se estamos vivendo uma vida de gratidão ou ingratidão ao Senhor. Porque quando chegamos aqui, se o nosso coração não for movido por uma gratidão a Deus, certamente, meus irmãos, nós estaremos sendo ingratos, e isso não estará glorificando o nosso Deus. Se a motivação do nosso coração a estar aqui não é pura gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, começando, como eu falei no início, a salvação em Cristo Jesus, certamente estaremos sendo ingratos. Se eu estiver aqui, irmãos, se não for por pura gratidão em trazer uma mensagem do Senhor, se isso não for um privilégio para mim, né? Pode ter certeza, meus irmãos, que qualquer um, se trouxer aqui um coach desses aí, que fala muito bem, que tem uma boa oratória, certamente ele fará muito melhor do que eu. Ele vai impressionar muito mais vocês do que eu. Se no meu coração não tiver gratidão de estar aqui, se não tiver o privilégio de estar aqui, irmãos, qualquer um que tem uma boa oratória vai impressionar vocês. Sabe por quê? Porque no final o resultado será o mesmo. Mas se eu estiver aqui com um coração grato a Deus, certamente o Senhor se agradará de tudo que está sendo feito para o louvor, para a glória do Senhor, e assim o Espírito Santo, com certeza, irá agir em nossos corações. Por isso, tanto eu quanto você, se você estiver aqui na motivação certa, que é um coração grato a Deus por todas as coisas,
E se aqui nós estamos ofertando ao Senhor, primeiramente um coração grato, um culto racional com os nossos corpos, aí sim, certamente, isso agradará ao Senhor. Qualquer coisa, meus irmãos, que venhamos fazer, se não tiver a motivação certa de ser grato ao Senhor por tudo que nós fazemos, certamente, como eu falei, será ingratidão. Então, eu queria pensar, meus irmãos, e até mesmo arriscar, conjecturar, mas pense comigo, quando nós olhamos a queda de Lúcifer, trazendo outro exemplo de ingratidão, muitos dizem que o seu pecado foi a rebelião. Mas quando eu vi alguns comentários, rebelião foi um fruto, já foi um fruto, né? Porque Lúcifer, ele foi criado por Deus, ele tinha poderes dados por Deus, comandava um exército dado por Deus, e as Escrituras dizem que os anjos, eles sempre vinham se apresentar ao Senhor em horas determinadas pelo Senhor, como nós podemos ver lá em Jó. Imagine, irmãos, agora eu imagino com você que de determinado momento Lúcifer não foi se apresentar ao Senhor. E isso aconteceu várias vezes. Até o momento em que ele chega para os seus comandados e diz: olha, nós não precisamos nos apresentar. E podemos estabelecer um trono acima das estrelas do Senhor, como tem lá em Ezequiel. Então, meus irmãos, podemos entender que dessa forma, a ingratidão foi a raiz do pecado de Lúcifer. Como diz nas Escrituras, um anjo de luz. Quando nós, meus irmãos, dizemos sim em nossos corações para estar na presença do Senhor, cada vez que fazemos isso, nós seremos mais gratos a Deus por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, e certamente Ele se agradará, mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais nos afastamos de estar reunidos, adorando e glorificando o nosso Deus, mais ingratos nós ficamos e mais distante do Senhor e desobediente nós seremos. Entendendo tudo isso, meus irmãos, qual a importância de sermos gratos ao Senhor? Eu queria destacar como a gratidão a Deus pode melhorar a nossa saúde mental, o nosso relacionamento e a perspectiva geral na nossa vida. Porque a gratidão, ela traz muitos benefícios. E o primeiro benefício que eu destaco, irmãos, é que a gratidão melhora o bem-estar emocional, reduzindo o estresse e a ansiedade. Quando nós, meus irmãos, nos deparamos com situações difíceis, e aí nessas situações nos tira a possibilidade de enxergar alguma saída, mas nós lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, começando em mudar o nosso destino, né? Onde Ele nos livrou e que por isso deve nos levar, em primeiro lugar, a primeira gratidão que precisamos ter é essa, do Senhor ter tido misericórdia e nos mudado o destino que antes nós caminhávamos. Isso faz com que, irmãos, nós venhamos reduzir a tensão, e assim nós vamos conseguir observar que o maior problema que nós tínhamos, esse já foi resolvido quando o Senhor nos alcançou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, diante das circunstâncias que nós nos deparamos, o nosso maior problema era o inferno. Como Paulo vai dizer lá aos Romanos, no capítulo 8, no verso 32, quando ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Então, nossos problemas, que seja de qualquer área na nossa vida, não se compara ao problema eterno que nós tínhamos e que o Senhor nos livrou em Cristo Jesus. E aí, como sempre diz o pastor Sérgio, se Ele, como está nas Escrituras, né? Se Ele já nos deu a maior dádiva que existe, como Ele não nos dará as outras coisas? E certamente, irmãos, olhando para isso, na nossa mente também, lembrando de tudo aquilo que está nas Escrituras Sagradas, como Paulo também vai dizer aos irmãos em Filipenses, que ele diz assim, para que eles não venham andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, eles devem apresentar os seus pedidos a Deus. A gratidão, meus irmãos, nos ajuda a viver uma vida mais leve, longe da ansiedade. A gratidão também fortalece nossos relacionamentos com Deus e com o nosso semelhante. Como Jesus vai resumir toda a lei em 2 mandamentos, é como que ele nos dissesse: se formos gratos ao Senhor e olhar para o exemplo dele, assim conseguiremos entender a sua ordem em Mateus, capítulo 22, verso 37 ao verso 39, quando ele vai resumir a lei e diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. A gratidão, meus irmãos, aumenta a nossa resiliência. E resiliência é o mesmo que conseguir lidar com as dificuldades de forma eficiente, saindo dessas situações ruins, fortalecidos e capacitados por meio do caos. A gratidão, irmãos, é um poderoso recurso para aumentar a nossa resiliência. Mesmo nas circunstâncias ruins que todos nós passamos, se buscarmos o Senhor em ser grato em meio a tudo isso, sairemos dessas situações mais forte, com certeza. Não digo ileso, porque muitas vezes saímos machucados, mas sairemos mais forte, porque certamente teremos experiências grandiosas com o nosso Deus. Quando nós cultivamos um coração grato a Deus, somos capazes, irmãos, de enfrentar desafios e superar adversidades que nem imaginávamos. A gratidão, ela nos ajuda, meus irmãos, a focar em coisas positivas, fortalecendo nossa mentalidade e permitindo assim encontrar significado mesmo nas situações difíceis. Imagine, irmãos, com base em tudo isso, agora trazendo um embasamento bíblico, imagine o quanto José, ele não foi um homem resiliente em Deus. Porque por tudo que José passou, por todo o sofrimento que ele passou, sempre obedecendo a Deus e sendo grato ao Senhor em todas as circunstâncias que não foram fáceis, ele chega no capítulo 50 de Gênesis, no verso 20, e ele diz o seguinte aos seus irmãos que planejaram o mal, que venderam ele como escravos, que na verdade queriam matá-lo, mas o Senhor não permitiu e venderam ele como escravo. Ele vai dizer no verso 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Meus irmãos, nenhuma situação acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um propósito, tudo está nas mãos do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, e por não entender, muitas vezes não somos gratos a Deus às circunstâncias difíceis e até mesmo circunstâncias ruins.
mas devemos ser gratos. Porque se tivermos na nossa mente que o Senhor controla e governa todas as coisas, nos mínimos detalhes, e que nós, irmãos, temos em meio a tudo isso a nossa responsabilidade em agradá-lo em todas as coisas, com a nossa fé e a nossa confiança, aí poderemos desfrutar de experiências profundas com o nosso Criador e assim poder crescer na graça e no conhecimento, como Paulo vai dizer também. Nós temos vários exemplos, irmãos, bíblicos de homens gratos. Se você for olhar os Salmos, em quase todos os Salmos, Davi, por mais que ele passou na sua vida circunstâncias difíceis, ele sempre está agradecendo a Deus. Eu não teria como ler todos os salmos de gratidão de Davi e de alguns outros salmistas a Deus, mas eu trouxe alguns, ou um, na verdade. O Salmo 100, verso 4, que Davi vai dizer o seguinte: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Outro exemplo, irmãos, que temos de gratidão é do leproso curado por Jesus, que na verdade foram 10, mas um apenas voltou para agradecer. Em Lucas 17, do verso 15 ao verso 18, diz o seguinte: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? A cura de 10 leprosos, onde apenas um voltou para agradecer. E esse era samaritano. Meus irmãos, é uma triste realidade, mas muitas vezes nós encontramos ímpios que são mais gratos a Deus, sem entender, à luz das Escrituras, a salvação que é a maior presente que nós recebemos. Pessoas que não conhecem a verdade, mas são gratas ao Senhor, do que cristãos. Às vezes encontramos cristãos que reclamam mais do que ímpios. Então, meu irmão e minha irmã, talvez você diga: eu não só reclamo, mas eu também agradeço. E quando eu reclamo, eu tenho os meus motivos. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que quando nós reclamamos, é porque nós tiramos os nossos olhos da cruz do Senhor, aonde Ele foi morto e entregou a sua vida por nós. Quando tiramos os nossos olhares de Jesus Cristo, da salvação nele, é quando nós começamos a ser ingratos. Se reclamamos é porque somos ingratos. Na realidade, nenhum de nós teve que morrer como Cristo morreu. Nem tivemos que sacrificar nenhum dos nossos filhos por nossos pecados, nem por pecado de ninguém, como Deus sacrificou o dele. Nossas ingratidões, meus irmãos, são por coisas materiais, que são coisas passageiras. Jesus, ele morreu por algo infinitamente maior. Ele morreu por algo espiritual e eterno, que não tem fim. Como não vamos ser gratos, meus irmãos, a Ele, por tudo que Ele fez por nós, por nossas vidas, independente do que nós temos aqui ou do que nós não temos, ou independente daquilo que até perdemos aqui. O Senhor, Ele morreu na cruz para nós termos a vida eterna na sua santa presença.
Como podemos olhar para o amor de Deus em Cristo Jesus e não ser grato? Esses dias, irmãos, eu tive um sonho, e olha que eu não sou muito de sonhar, como eu estava dizendo a Gabriel, nem lembro, né? Sou difícil, mas foi algo marcante, foi algo bem marcante. Eu vinha contando ali a um dos personagens, o personagem principal, quando eu estava vindo. E antes de dormir, eu orando ao Senhor, pedindo que o Senhor me mostrasse os meus erros, meus pecados, para que eu pudesse viver agradando a Ele pelo amor dEle sobre a minha vida. E isso nos leva a entender que o pecado, né, é aquilo que nos afasta do Senhor. E meus irmãos, essa experiência com um sonho foi bem difícil. Porque nesse sonho, eu acho que foi de quinta para sexta, eu matava Henrique com minhas próprias mãos. E eu não vou contar nem os detalhes, porque realmente foi algo bem macabro. Mas eu me lembro da cena, ele menor, uns 6 anos de idade, e uma pessoa dizia, muita gente estava lá, com uma multidão assim atrás de mim, e uma pessoa dizia, ou você mata ele, ou todo mundo morre. E ele começava a chorar e dizer, pai, não faz isso, não faz isso. E eu naquela indecisão, mas eu dizia, não tem outro jeito, eu tenho que fazer. E do lado tinha uma faca, e era de faca, meu irmão, que coisa terrível. E eu pegava os bracinhos dele assim pequenininho, e eu abraçava por trás, botava ele no meu colo, aí a gente lembra de Abraão com Isaac, né? Só que ali em Abraão, o anjo manda parar, né? E no sonho eu não parava. E irmãos, eu tive que degolar a cabeça dele. E interessante que quando acaba aquela parte ali, eu sem olhar, porque ele ficava gritando, pedindo para eu não fazer. Ele ainda falava comigo no final, mas na minha mente ele já estava morto. E eu dizendo, eu pedindo perdão, me perdoa, me perdoa. Ele dizia, não pai, não precisa pedir perdão. Tinha que ser feito isso, tinha que ser feito. E ele dizendo isso, eu acordei, irmãos, que eu estava chorando que não parava mais. E comecei a orar a Deus, porque estava uma dor muito grande, assim, aquela dor no peito. Mas como eu estava dizendo para ele, foi um sonho terrível, mas foi algo que eu acredito que foi espiritual. Eu tive uma resposta espiritual. Porque naquele momento, eu orando ao Senhor e pensando em tudo aquilo, é como que o Espírito Santo dissesse para mim que foi exatamente aquilo que Deus fez com o seu filho. Só que eu pecador e ele pecador, Deus fez isso com um justo, um santo, que não teve nenhum pecado. E eu ainda fiquei pensando, como eu tenho coragem, depois de tudo isso, de brincar com o pecado. E foi aí que eu consegui enxergar, meus irmãos, sentindo aquela dor e chorando, não dormi mais, do amor de Deus por nós pecadores. Porque Ele matou seu filho por mim e por você, naquela cruz. Como não amar esse Deus, irmãos? Esse amor incondicional que Ele teve por cada um de nós. Que nós possamos, irmãos, ser gratos por todas as coisas, independente da circunstância que nós passamos. Porque o seu maior problema, o meu maior problema foi resolvido na cruz, no sangue do justo derramado lá no Calvário, onde Ele mesmo disse, está consumado, está entregue nas mãos do Pai. Eu queria trazer algumas aplicações práticas. Primeira, irmãos, podemos fazer um diário de gratidão. Nós podemos fazer um diário, irmãos, registrando pelo menos 3 coisas que muitas vezes passamos no dia e podemos anotar. Eu sei que nós temos muitas coisas que até nem conseguimos enxergar que Deus faz. Mas se você, todos os dias, pensar profundamente ou anotar
3 coisas ou mais que Deus fez por você naquele dia, meu irmão, você não vai ter motivo para ser ingrato, independente de circunstâncias que você passe. Outra coisa que podemos fazer é expressar a nossa gratidão. Expressar a nossa gratidão a Deus, irmãos, é algo contagiante. A melhor forma que nós temos de expressar esse amor, essa gratidão a Deus, é compartilhando a outras pessoas do amor que nos alcançou através do Evangelho de Cristo. É falando desse maravilhoso amor e Evangelho a outras pessoas. Como vai dizer o salmista, no Salmo 92, verso 1 e 2, quando ele diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Louvado seja Deus. O salmista no Salmo 50, no verso 23, ele diz: quem me oferecer sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. E Paulo vai dizer em Colossenses 3,17: tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A gratidão, meus irmãos, vai nos lembrar das bênçãos que recebemos, e isso nos aproximará do nosso Deus. Também, irmãos, podemos ser voluntários e doadores. Ajude os outros, inclusive doando o seu tempo ou recurso. Mas sabemos que o tempo é algo muito importante que nós temos. Então, doar o nosso tempo às pessoas é algo muito importante. Estaremos sendo gratos a Deus. A gratidão, ela cresce quando compartilhamos o que nós temos com os necessitados. Se você tem certeza da sua salvação, você tem algo maravilhoso para compartilhar com outras pessoas. Então, irmãos, não prive outras pessoas de ouvir e de receber esse amor através do Espírito Santo, que é a tão grande salvação em Cristo Jesus. Lembre-se de que a gratidão não precisa ser apenas por grandes conquistas. Ela pode ser por pequenas coisas, no dia a dia, no comum. Nós já temos muito motivo para agradecer quando abrimos os olhos, quando respiramos, quando saímos para trabalhar, quando estamos aqui na presença do Senhor, quando voltamos para casa. E aí, se a gente sair falando, nós temos muitas coisas para agradecer a Deus. Amém, irmãos? E eu termino agradecendo a Deus por esse momento e pela vida de todos vocês que estão aqui. Amém?